Queridos, paz do Senhor, bom dia, que todos possam ter um ótimo domingo, abençoado na presença do Senhor. Hoje refletir de número 178, que está baseado em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 39. De que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Queridos, quando no princípio, Gênesis 1, Deus criou os céus, a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 2:7, Deus põe o projeto em ação e diz que Deus do pó da terra formou o homem. Versículo 8 vai dizer que Deus plantou um jardim no Éden e colocou este homem no jardim do Éden. Queridos, o homem, o ser humano, é como se fosse o cartão de visita da soberania de Deus, da excelência de Deus. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem maravilhosamente perfeito. O homem, quando Deus colocou no jardim do Éden, que traduzido quer dizer local de delícias, paraíso, era tudo muito perfeito. O homem tinha o privilégio de gozar de todos os frutos existentes. O homem gozava da saúde, da liberdade, do amor. O homem tinha alegria, felicidade, enfim. O homem, ele todos os dias era capacitado somente de benefícios. Porém, este homem agora, ele acaba desobedecendo a Deus. E este homem agora, ele tem convívio com a tristeza, ele tem convívio com o desafeto, ele tem convívio com a saudade, ele tem convívio com a malícia, ele tem convívio com o medo, ele tem convívio com o desamor. E a maior perda do homem, a destituição da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. E isto custou um preço muito caro para o homem, porque a partir de então o homem passou a ter inveja, e devido à inveja o homem rouba, o homem mata. A partir de então o homem passou a ter a ambição, a partir de então ele cobiça, ele adultera, ele engana, ele rouba, ele mente, ele é malicioso, ele fornica, ele é idólatra, enfim. Para nós resumirmos, o homem então se encontra debaixo dos 16 itens que a Bíblia vai dizer em Gálatas, que são obras da carne, e os tais praticantes de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. E aí nós olhamos para o mundo. O mundo está um caos. Olhamos para a nossa liderança da política. Está um caos. Nunca se houve tanta decepção
no Brasil como nos dias atuais. Os homens que eram para ser referências, que são os nossos governantes, que criam leis, são os primeiros que estão à bancarrota. Eles roubam descaradamente, eles aprontam descaradamente, mas tudo por quê? Do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. A natureza pecaminosa fez que o homem fizesse e cometesse todos esses delitos. Nós olhamos para o círculo social. Há alguém que diz que a salvação está em nossas igrejas cristãs, mas muitos entram e acabam saindo desesperados, porque tudo que fala lá dentro é dinheiro, luxúria, vanglória, status. E do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Vivemos dias, ou melhor dizendo, de esfriamento espiritual na nação brasileira. Vivemos dias que os homens são amantes de si mesmo. O homem não valoriza mais o próximo. Do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Já não existe mais o convívio entre os seres humanos. Tudo isso por causa da natureza pecaminosa. Alguém que vai chegar esse áudio, pode ser que a família esteja destruída, porque dentro da sua família houve um estupro, houve uma pedofilia, houve uma infidelidade sexual, houve uma infidelidade no matrimônio, houve um roubo, houve uma decepção, houve alguém que falava línguas, mas agora foi preso, houve alguém que já profetizou, mas agora está bebendo. Do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Sabe qual o grande problema? É que nós paramos para se queixar. Nós paramos para interrogar. Jeremias aqui, em Lamentações, ele está se lamentando, porque a grande Jerusalém, a Jerusalém, os israelitas, que eram temidos pela maneira que Deus coabitava com eles, a maneira que Deus interagia no meio deles, agora eles se tornaram escravos. E eles começam a dizer entre si: por que este mal nos sobreveio? E o profeta vem dizendo: do que se queixa o homem vivente? Ele se queixa dos seus próprios pecados. Ele se queixa das suas próprias práticas. E o Senhor está nos orientando aqui no Refletir 178. Que nós paramos, que nós devemos parar de fazer prática ilícita, contradizente à palavra de Deus, tudo aquilo quanto agride a santidade de Deus. E nós precisamos olhar para o alvo, para o autor e consumador de nossa fé. Fazendo assim, nós estaremos enquadrados em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 37. No demais dessas coisas, nós somos mais que vencedores quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós praticamos aquilo que está em Gálatas, que são o fruto do Espírito: o gozo, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, enfim, todos esses itens. A palavra de Deus vai arrematar dizendo que contra estas coisas não há lei. Se não há lei, não há queixa, não há engano, não há tristeza, não há desabor. Do que se queixa o homem vivente? Das suas
próprias práticas pecaminosas. Se nós formos olharmos a fundo as nossas queixas, você vai ver que o alicerce das nossas queixas existe uma natureza pecaminosa. Quando reclamamos de um líder, é porque existe uma prática pecaminosa. E quando aquele cristão que se queixa muito, a gente diz que ele é murmurador. Murmuração faz parte da prática pecaminosa. Do que se queixa o homem vivente? Das suas próprias iniquidades, dos seus próprios deleites, das suas próprias concupiscências. Então, queridos, em Cristo Jesus, que nós venhamos olhar para a graça, primar pela palavra, para que possamos viver em novidade de vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.